Como nós falamos a semana passada, de Mateus 6, Jesus tratou sobre oração, esmolas e jejum, da mesma forma. Lembra-se que disse que para alguns teólogos, eles falam que o cordão de 3 dobras do discípulo é oferta, oração e jejum. Vimos aqui semana passada que nós não vamos jejuar para nos justificarmos diante do Pai, porque já estamos. Não vamos jejuar para o Pai mudar de ideia. A ideia do Pai é perfeita e ninguém muda a ideia dele. Nós não vamos jejuar para sermos mais amados. Não vamos jejuar para sermos mais salvos. Pelo contrário, nós vamos jejuar para que nós, a partir do foco, tenhamos um amor renovado pelo nosso Pai, pelo reino do nosso Pai. Nós não vamos jejuar então para Deus mudar de ideia, mas nós vamos jejuar para que os nossos planos e projetos estejam afinados com os planos e projetos perfeitos do nosso Pai. Nós vamos jejuar para Ele, imutavelmente, como já disse, não nos amar mais, impossível, mas para que nós o amemos mais. Nós vamos jejuar para colocar foco concentrado. Vamos jejuar 40 dias apenas. Não ficaremos 40 dias sem comer. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, até Deus, quando teve que se tornar um homem para vir buscar e salvar o que se havia perdido, ele precisou da manifestação do Espírito Santo dele, do poder, da virtude do Espírito Santo sobre a vida dele. Por isso que ele iniciou o seu ministério. Depois de ter jejuado, ele foi à sinagoga e ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A igreja precisa de cada dia, não apenas do Espírito habitando, mas do Espírito nos guiando, o Espírito levando-nos no nosso andar para cumprirmos o nosso chamado aqui na terra. Nós não vamos jejuar para as questões da nossa eternidade, nós vamos jejuar para as questões aqui da terra, para que o reino se manifeste na terra. 40 dias vamos jejuar. Vamos nos abster de uma refeição, no mínimo, aqueles que podem de 2. Orientamos para que ninguém fique sem beber água. Por favor, não fique sem beber água. Você pode, além de jejuar de uma refeição, jejuar de alimentos específicos. Você pode estabelecer um jejum, por exemplo, de alimentos que, de uma certa forma, exercem uma influência muito forte sobre você. Como, por exemplo, como é chamado lá em casa, com todo respeito, tá bom? A negrona tão amada lá em casa, não é? Então eu tenho um filho que está jejuando de um tipo de refrigerante, porque ele reconhece que é necessário, é um valor muito forte para ele. Por exemplo, você pode também jejuar nesse tempo. Todas as vezes que a gente vê jejum na Bíblia, a gente vê jejum relacionado a refeições. Por exemplo, em Esther, no capítulo 4, Esther tinha uma guerra espiritual, o povo de Deus estava sendo assolado, e Esther pediu para que todos jejuassem com ela. Por exemplo, em Esdras capítulo 8, você verá Esdras e aquele povo na reconstrução do templo, entrando em jejum. Você verá em Neemias capítulo 9, a partir do versículo 1, Neemias fazendo uma convocação para o jejum. Você vê em Mateus capítulo 4, Jesus jejuando. Nós vemos no Novo Testamento, você olha lá e você verá os irmãos jejuando. Jesus ensinou sobre o jejum. Em nenhum momento ele questionou, até quando foi perguntado por que os discípulos não jejuavam, ele não disse que na era da graça não devia se jejuar, mas que eles não estavam jejuando porque o noivo estava presente. Mas quando o noivo fosse tirado, eles deveriam jejuar. E dessa forma vocês viram a semana passada, nós estudamos que se o Espírito habita em nós e o Cristo vive em nós, mas de uma certa forma o noivo foi tirado, porque ele está para voltar, e é por isso que nós vamos jejuar. Nós vamos jejuar para que haja concentração em nossas vidas. Nós vamos jejuar de alimento, nós vamos nos abster de coisas lícitas. Não vamos nos abster daquilo que nos é ilícito, porque nós não permanecemos naquilo que não é ilícito. Ainda que somos tentados para o ilícito, mas nós não estamos no ilícito. Nós vamos jejuar daquilo que nos é lícito.
Então, por exemplo, eu fiz um desafio, e eu gostaria muito de você orar sobre isso. Tenha no teu desafio, além do alimento, de tempo de oração, jejuar não é passar fome, pessoal. O melhor não é dizer que estou jejuando. O melhor é dizer eu jejuei. Você pode repetir? O melhor não é dizer estou jejuando. É dizer eu jejuei. Ok? Então, alguns terão mais dificuldades. Alguns sentirão dores de cabeça, você não vai morrer. Alguns precisam consultar o médico, se o fez, mulheres grávidas. Alguns precisam se organizar. Certamente aqueles que têm uma questão de alimentação mais forte, sentirão um pouco de dificuldade. Talvez você sinta, a princípio, um pouco de dor de cabeça. Eu sinto algum mal-estar, mas nós vamos vencer isso. E quando nós estivermos nesse tempo, você esteja orando em línguas, esteja concentrando. Eu queria desafiar você. Eu creio que nós precisamos, irmãos. Nós, a igreja, estamos precisando. Eu não estou falando para você colocar a televisão dentro do guarda-roupa e colocar as roupas compridas na frente e dizer que não assiste televisão. Eu já conheço essa história. Tá? Eu estou dizendo que nós precisamos diminuir de televisão. Seja nos aparelhos aí, no celular. Precisamos diminuir um pouco desse negócio de Instagram. É necessário parar um pouco com essas redes sociais. Precisamos parar no Senhor. É necessário parar um pouco de saber onde fulano está, com quem ele está, onde ele está passeando, que foto ele tirou, o que ele está comendo. É necessário parar um pouco de dizer onde você está, que você viajou, que você está nos Estados Unidos, que você está vendo neve, que você está com uma roupa nova. É necessário parar. É necessário parar. Então, eu não estou falando para você se abster totalmente, mas se você puder, estabeleça algo com relação à televisão na sua casa, que seja diferente daquilo que você tem praticado. Eu estou falando para vocês, irmãos. O que eu estou falando aqui para vocês, tudinho serve para mim. Aliás, talvez, principalmente para mim. Ok, amados? Então, nós vamos jejuar. Nós vamos jejuar mesmo para um fortalecimento no homem interior. O grande desafio do crente é não amar o mundo e nem aquilo que há no mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que se torna amante. Por exemplo, são coisas legítimas. Disse a semana passada. Uma academia é legítimo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas pode chegar a um ponto que a academia se tornou a nossa amante. O amante, o mundo. Por quê? Porque tudo aquilo que toma o lugar do nosso amado, do nosso Senhor na nossa vida, pode se tornar o mundo. Pescaria pode se tornar o mundo, é lícito. Futebol, prática do futebol, pode se tornar o mundo, depende do lugar que ocupa na minha vida. Então, se nesse tempo de 40 dias existir algumas coisas que literalmente são legítimas, mas que elas te dominam, que elas consomem o teu tempo, que elas mexem com a tua atenção, eu quero desafiar a você a jejuar sobre isso. Amém? Amém, amados? Já está aqui na minha mão o material do primeiro dia de jejum. Terminando o encontro, nós vamos nos consagrar. Aqueles que vão entrar no jejum de livre e espontânea vontade, pela fé no poder de Deus, a gente vai enviar para os supervisores de área, supervisores vão enviando para todas as nossas redes, material maravilhoso, cada dia uma meditação, cada dia um chamado a pensar, vai ser necessário escrever, vai ser necessário se separar. Como eu disse aqui de manhã, foi tão maravilhoso receber da Dilma lá. A Dilma preparou na sua casa, irmãos, baseado naquilo que ela assistiu, daquele filme Quarto de Guerra. A Dilma montou lá no seu lar um canto. Ela colocou lá o disco de oração, foto de sua família, foto da supervisão com os líderes, foto dos pais espirituais, da família natural, e estabeleceu aquele lugar como um memorial para esse tempo de oração. Eu sugiro a você fazer isso. Eu sugiro a você, líder de célula,
montar isso na célula. A nossa célula não será a mesma depois desses 40 dias de oração e jejum. Os nossos cultos não serão os mesmos. As nossas conversas não serão as mesmas. Os nossos desejos não serão os mesmos. Sabe por quê? Porque oração e jejum não muda Jesus, muda a gente. Amém, amados? Muda a gente. Eu ministrei aqui de manhã, Mateus 17. Você não vê na Bíblia um mandamento sobre o jejum. Você não vê, mas você claramente percebe a necessidade. Mateus 17, sai de dentro da multidão, do meio da multidão, um homem. E a Bíblia diz que ele se ajoelha aos pés de Jesus. Olha a situação de aflição daquele homem. Ele tinha um filho com epilepsia, com ataque epilético. Naturalmente, você olhando, se sabe que é um distúrbio na mente, que manifesta no corpo. Aquele homem relata para Jesus que o seu filho, e consequentemente ele sofria demais. Ontem à noite, eu e a minha esposa, por coincidência do Pai, cristocidência do nosso Pai, nós estávamos indo visitar a Camila e o Alisson, os pais do Luca, que estão lá no hospital. Graças a Deus ele está evoluindo muito. O Alisson fez aniversário, a gente foi dar um abraço nele ontem à noite, lá no Sabará. A hora que nós entramos naquele setor para ir para a UTI, tinham falado para a gente de um irmão, conectaram a gente. A hora que a gente entrou, uma mãe desesperada, irmãos. Desesperada pela vida do filho, de 1 ano e 8 meses aproximadamente, com o vírus H1N1, que em nome de Jesus já foi queimado, nós declaramos pela fé. E a gente viu todo aquele sofrimento. E existia dentro daquele ambiente uma guerra espiritual de perturbação. Existia um diagnóstico médico, mas evidentemente havia uma guerra espiritual, uma perturbação dentro daquele ambiente, onde a igreja chegou e nós começamos a orar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda os corações em Cristo Jesus, foi sendo estabelecida. E o reino de Deus de paz foi sendo implantado ali. E as coisas já começaram a mudar lá no coração da criança. Foi impressionante, relatos dos pais. Então esse filho estava lá, se jogava no fogo. Sabe o que é isso? Jogando no fogo. E se jogava na água. E ele disse: eu levei-os aos teus discípulos. Mateus 17, eu trouxe para a igreja. Jesus tinha ensinado os discípulos que obras maiores eles fariam. Mas eles, diz o texto que o pai disse assim, eles não puderam. Eles não puderam. Isso é muito sério. Não é que eles não quiseram. Não é que o Pai Celestial não queria. Nós oramos, não aconteceu porque o Pai não quis. Olha, no caso lá, eu imagino, não está escrito, mas eu creio que os discípulos oraram. Porque está escrito que eles não puderam. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam. E aí que o negócio pegou. Porque Jesus disse, ó geração, até quando vos suportareis? E aí ele diz, olha só, ele associou o fato de os discípulos não poderem, ele diz, geração incrédula e perversa. Então ele diz, falta de fé, perversidade, e aí ele vai para outro ponto. Antes de ir para outro ponto, ele fala, a fé é um negócio, assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você pede para esse monte sair daí, ele está falando, isso aí é um monte. E ele sai, ok? Mas aí depois ele diz, e aí irmãos, ele já tinha expulsado o demônio. O que tinha ali? Demônios, ordens malignas. Ordens malignas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Nós somos seres humanos, mas a igreja é um ser espiritual. A igreja é aquilo que vê, que ouve e sente, o que naturalmente não se pode. Então os discípulos, eu imagino
olhavam aquele diagnóstico de uma maneira natural, a multidão que estava ali. E Jesus vai na causa, não no efeito, naquela epilepsia. Ele vai lá e sabe o que ele faz? Ele ora e repreende uma casta de demônio. Demônios, anjos caídos. Antes que outrora estavam debaixo do governo do Pai, agora estão debaixo do governo de Satanás. Entraram, habitavam. Por quê? Porque Satanás quer que esse lugar, que é o homem, que foi criado para a habitação de Deus, seja a casa de demônios. E Jesus disse assim, essa situação aqui, só mudou, não é porque vocês são salvos, não é porque vocês falam o meu nome, mas é porque vocês oraram e jejuaram. Diga por favor, oraram e jejuaram. Percebeu que é um outro nível? Perceberam? Te chama a atenção, irmãos, que aquela igreja de Jesus, os discípulos, como muitas vezes como muitas vezes nós não realizamos as mesmas obras, e não é porque o Senhor não queria, é porque nós não estávamos lá naquele nível, naquele lugar, onde aquela casta precisava sair. Se Jesus não estava ali, se Jesus não estivesse ali, a coisa ia passar batida. Porque aqueles que podiam orar, Lucas 10 diz que eles voltaram, depois da missão, pulando de alegria. Eles voltaram em Lucas 10 e a Bíblia diz que Jesus sorriu em ver aquilo, porque ele disse assim, quando eles falaram que os demônios se submetiam. Aí Jesus disse assim, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Percebe, irmãos? Nós vamos jejuar para ver a manifestação do céu na terra. Nós vamos jejuar, sabe para quê, irmãos? Para moer o ego, para mortificar a carne com as suas paixões. Nós vamos jejuar para ter mais em nós daquilo que o Pai já colocou de dentro para fora. É para isso que nós vamos jejuar. Então estabeleça, querido. Sabe zonas de fraqueza? Conhece as áreas vulneráveis? Conhece as áreas vulneráveis da sua vida? Conhece? Conhece os muros baixos? Vida financeira. Vida financeira mexe com você de uma maneira assim, um pouco acima da conta. Coloca um alvo de oração e de jejum nisso aí. Você vai receber os guias. Corpo, o prazer do corpo. É uma coisa que mexe. Vamos colocar isso diante do altar do Pai. Por exemplo, fortalezas, fraquezas. Eu não consigo ser fiel no horário. Outra coisa. Líderes que estão aqui. Você se abate. Você se abate de tal forma quando você vê a queda de alguém que você está cuidando? Você fica mole no teu sentido de ir em frente? Porque um dos maiores desafios da vida de um líder é continuar fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo, e aqueles que deveriam estar imitando, e aqueles que deveriam estar reconhecendo, não estão imitando, não estão reconhecendo, e estão querendo saber de nada. É um grande desafio. Queridos, nós vamos jejuar 40 dias. 40 na Bíblia é um número que alguns falam, alguns estudiosos dizem que é o número que representa uma geração. 40 representa uma geração. Nós vemos Moisés, tanto 40 anos como 40 dias. Moisés foi preparado durante 40 anos para exercer o seu ministério. Jejuou no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. Jesus orou 40 dias e jejuou 40 noites. A Bíblia diz que passado 40 dias ele teve fome.
Por que ele não teve sede? Porque eu não acredito que ele ficou sem beber. E eu acredito que ele ficou literalmente 40 dias e 40 noites sem alimento. Mas ele não ficou sem beber. Nós vamos jejuar, porque 40, você lembra dos espias? 40 dias espiando a terra, para vencer e para conquistar o território. Amém, irmãos? E é o que nós vamos fazer para a glória do Senhor. Vamos compartilhar, vamos estar nesse desafio. E o tema do nosso jejum é: faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, seja sincero a você. Há dentro do teu coração, como um servo do Senhor Jesus Cristo, um filho do Pai, um amigo do Espírito Santo, há dentro de você uma santa tristeza que não é para a morte? Aquela tristeza que quando você vê o mundo, você enxerga o mundo, isso lhe gera uma santa tristeza. É para isso que nós vamos jejuar. Há uma santa tristeza em você com o desenvolvimento da tua célula. Há uma santa tristeza em você com a vida da tua supervisão, com a vida de alguns líderes, com a tua vida. Há uma santa tristeza em mim com relação à minha vida de devoção, à minha vida de entregue ao Pai. Você às vezes se pega triste por sentir tanta êxtase, tanta alegria, tanto prazer em algumas coisas efêmeras e transitórias, passageiras, e não tanto como, por exemplo, quando um pecador se arrepende. Você sente uma santa tristeza que te impulsiona, não que te derrota, para ver a tua célula multiplicando e novas pessoas sendo batizadas, porque batismo nas águas tem a ver com a implantação do reino, e a implantação do reino, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, é relação com o Pai, relação com o esposo que é Cristo, a igreja, filhos que nascem e a gente amplia os territórios. Você sente essa santa tristeza? Você sente essa santa tristeza em ver que muitas vezes a alegria de congregar não é a mesma do que a alegria do passado? Quantos já se sentiram assim no seu coração? Tinha mais prazer em congregar do que hoje. Seja franco com você, faz assim que nem eu. Eu sei que você sabe do que eu estou dizendo. Aquela paixão pelo perdido, de levantar altas horas da noite. Sabe o que foi aquilo? Foi uma conexão profunda com o Senhor, de ir visitar, de se entregar. É para isso que nós vamos jejuar. Eu quero rapidamente, antes de nós, não precipitadamente, dentro de uma realidade, nós voltarmos ao Senhor esse tempo. E esse jejum vai ser extraordinário. Começamos esse jejum, os desafios da igreja local, da implantação do reino, de nossa vida. Vai ter desafio para a tua família, desafio para a tua vida profissional. Ele vai culminar com a nossa festa da colheita, com o batismo. Olha que tremendo, nós estamos jejuando, amados. Provavelmente terça-feira agora, mais uma vez nós vamos assinar, nos comprometer num contrato. Nós vamos alugar um prédio no Jardim Helena, o prédio está lá, para uma nova congregação. Sabe o que o proprietário disse para mim? Falei, cara, esse prédio está destruído. E está mesmo, no sentido natural, tudo destruído, tem que fazer banheiro, tem que fazer sala, contrapiso, parede, e não tem esgoto, não tem nada lá, só tem coisa quebrada, mas aquilo que a gente entende como um prédio para a igreja está excelente. Eu pedi para ele 15 meses de carência, pelo valor que nós vamos lá investir. Há 3 semanas brigando, ele nenhum, agora ele deu 4. E acertamos o valor do aluguel. Sabe o que a gente vai fazer? Cair para dentro. Dízimos e ofertas, nosso amor, nossa paixão, festa da colheita. Nós vamos arrumar para ele? Não. Vamos arrumar para as pessoas que vão ser salvas, para as pessoas que serão amadas. Se o Senhor falar assim, ó, vocês vão gastar lá 200 mil reais, e eu vou salvar uma pessoa, já valeu a pena, nós vamos investir. Mas vai ser muito mais gente para a glória do Senhor. Muito mais.
Nós em posição, já somos tal como Ele é, amém? Mas nós vamos jejuar também. E à medida que nós ali jejuarmos, contemplarmos ao Senhor, contemplando ao Senhor, não por causa do jejum, mas jejuando e contemplando ao Senhor, nós seremos mais parecidos com Ele. Qual que é o problema da igreja? Qual que é o problema da igreja na terra? Qual que é a condição da igreja? Qual que é o problema dos líderes da igreja? Qual é o problema dos pastores da igreja? Não se parece com Jesus. Então, baseado no tema, faz de novo, 40 dias de oração e jejum, nós vamos ler alguns textos que nos mostram que aquilo que é mais coerente para a igreja é parecer-se com Jesus. Esse deveria ser o nosso projeto de vida aqui na terra. O principal projeto de vida, parecer-se com Jesus. Parecer com aquilo que eu sou. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Está escrito: como pois, olha só, como pois recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele. Pode repetir o texto? Como pois recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele. O que você fez para receber Jesus? Diga assim: nada. Absolutamente nada. O que você fez para ter o teu nome escrito no livro da vida? Diga: nada. Absolutamente nada. O que você vai fazer para manter o teu nome escrito no livro da vida? Diga assim: nada. Absolutamente nada. Diga assim: tudo já foi feito, a graça já o fez por mim, tudo Deus jogou no seu Filho que justificou-me de todos os meus pecados. Como assim recebestes a Cristo, agora ó, assim andai nele. Andai nele onde? Aqui na terra. Deixa eu lhe perguntar, qual o impacto? Qual o impacto de toda a nossa família, de cada um de nós, andarmos nele? O que quer dizer andar nele? É ser como Jesus. Andar nele é ser como ele em casa, no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, no lazer, no trânsito, na igreja, no namoro, quando estou junto, quando estou sozinho, quando todos me veem, quando só o Pai, os demônios e Satanás me veem. O que é andar nele? Andar nele é imitá-lo. 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 Irmãos, algumas pessoas pensam que me ofendem. Um dia me falaram que eu sou uma imitação barata do pastor Carlos Alberto. Eu falei: graças a Deus. Graças a Deus. Já tem algo acontecendo de bom. Você é uma imitação barata do pastor Cirilo. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou se um dia me falarem assim? Você é uma imitação barata do Hernandes Dias Lopes? Oh! Do pastor Aloysio? Oh! Que maravilha! Você não me ofende. Porque Paulo disse assim: sede meus imitadores, imite-me. Gente, como eu sou de Cristo Jesus. Vai ser muito difícil você não estar imitando Cristo Jesus e não estar imitando um homem aqui dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e habita no outro. Louvado seja o Senhor. O que seria imitá-lo? Imitá-lo seria ver com os olhos dele. Imitá-lo é servir como Ele serviu. Imitá-lo é sorrir como Ele sorriu. Quando Jesus sorriu? Jesus sorriu quando viu o reino de Deus sendo implantado e o reino das trevas caindo fora. É imitá-lo. O que é imitá-lo? É chorar como Ele chora. Quando Ele viu o desespero de Marta e de Maria, do seu amigo naturalmente Lázaro morto, Ele chorou.
O que é imitá-lo? É sentir, pensar, agir como ele. O que é imitar? É ser cópia. É trazer a forma. É trazer a imagem. É lembrá-lo. Imitá-lo é alguém me vê e lembra de Jesus. É mais ou menos do tipo assim. Olha, tem alguém aí na porta. Você perguntou o nome? E eu perguntei o nome, mas eu me esqueci. Mas olha, parece Jesus. Aí abre-se a porta, pois não, quem é você? Eu sou o Fábio. Mas aí o filho disse, nossa, mas parece Jesus. É isso. O que é imitar? Nossa, Jesus está jogando futebol. Jesus está fazendo uma progressiva. Jesus está fazendo a unha. Jesus está consertando o vidro elétrico, a maçaneta do vidro elétrico. Jesus está fazendo mudança. O que é imitá-lo? Jesus está perdoando Pedro. Jesus está preparando uma mesa na presença do inimigo. O que é imitá-lo? Imitá-lo é sentir, pensar e agir como ele. Amém? Você pode então dizer na ordem é ver, sentir, pensar e agir como ele. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo que fizerem, olha agora, há um trabalho a ser feito. Ninguém faz nada para ser salvo, mas tudo que vocês fizerem, sejam em palavras, sejam em obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. O que é fazer em nome do Senhor Jesus? É representando Jesus. O que é representar Jesus? É fazer o que ele faria. Percebeu? Tudo. Irmãos, isso deve ser o sobrenatural da igreja. Às vezes a gente senta com líderes da igreja, fica 2 horas conversando com eles sobre perdão, sobre fazer o bem para quem errou, sobre perdoar 70 vezes 7, sobre não levar o irmão no tribunal, como se fosse coisa estranha. Jesus não levaria para o tribunal, Jesus ficaria com prejuízo, Jesus perdoaria, Jesus continuaria, Jesus não desistiria. Isso é a vida cristã normal. É anormal para o mundo. Mas nós não somos do mundo. Porque nós estamos crucificados para o mundo. Amém, irmãos? Max Lucado disse: o Pai nos ama tal como somos, mas se recusa a deixar-nos assim. Você pode repetir? O Pai me ama como eu sou. Não há nada que possa fazer para o Pai me amar mais ou menos. Mas Ele se recusa a me deixar assim. O que é isso, pastor Nadinho? Aquele que começou em vós uma boa obra, há de aperfeiçoar. Até quando? Até o último instante de Cristo Jesus aqui na minha vida, aqui nessa terra. Ou eu descanso para a ressurreição, ou eu desapareço e sou arrebatado para a glória do Senhor. Mas naquele instante, dali para trás, Ele está realizando uma obra na minha vida, porque eu preciso de transformação. Eu preciso do trabalho de Cristo na minha vida. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz estar nele, deixa eu lhe perguntar, quantos aqui têm coragem de dizer, eu estou nele? Quem? Eu estou nele porque ele está em mim. E se ele está em mim, eu estou justificado dos meus pecados. E se ele está em mim é porque eu sou habitação de Deus. E se eu já sou habitação de Deus, eu sou igreja. E se eu sou igreja, eu estou na vida eterna. Se eu perguntasse quantos creem que já estão na vida eterna? Bom, então você levanta a sua mão e diz, você não crê? Quantos creem que estão na vida eterna? Você não está levantando a mão para mim. É uma resposta da tua fé, amado. Você está nele? Sim. Amém. Diga para o seu irmão, você está nele. Porque ele está em você. Mas olha a parte B de 1 João 2,6. De novo, irmãos,
Qual que é o verbo? Qual que é o verbo? Se você está nele, assim você deve o quê? Deve o quê? Deve o quê? Andar. Andar. Andar como ele andou. Pastor Nadinho, como é que ele andava? É isso? Não. O que é o andar? O que é o andar? Nós já falamos aqui o que é o andar. Nós já falamos aqui do que é o nosso assentar. O nosso assentar é Efésios capítulo 1 até o final do capítulo 3, é o nosso assentar. Nós estamos assentados em Cristo, é a nossa posição em Cristo. O que é o nosso andar? O nosso andar é a nossa posição e condição diante dos homens nessa terra como testemunhas do Senhor. Esse é o nosso andar. O nosso viver que glorifica o nome do Senhor. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Deixa eu lhe perguntar, irmãos, quando as pessoas veem o nosso andar, eles estão vendo quem? Quando você educa filho, quando você ensina filho, ensina com que tipo de andar, com que tipo de princípio, com que tipo de valor. Quando nós temos os nossos relacionamentos quebrados, aquelas confusões de relacionamento, como é que a gente anda? A gente anda como quem? Como quem? Também deve andar como ele andou. Depois de salvos, ele se tornou um modelo pelo qual devemos viver nessa terra. O estilo de vida sobrenatural dele é, na realidade, o tipo de vida que deve ser naturalmente vivida. Por exemplo, 1 João 2,6 diz, andar como ele andou. João 13,34 diz, amar como ele amou. João 13,15 diz, servir como ele serviu. Filipenses 2,5 diz, sentir o que ele sentiu. O problema não é a questão não é se eu vou sentir ou não. A questão é que se eu estou sentindo o que ele não está sentindo. E se aquilo que eu não estou sentindo não é o que ele sente, isso se tornou um problema na minha vida. Porque tem uma origem que não é dele. Não torne como simples dizer assim, mas não é o que eu sinto. Não torne como simples. Porque a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento. Você já pensou, meu irmão? Toda a igreja, todo o corpo de Cristo na terra, na sua condição, não na sua posição, todos sentindo o que Cristo sentiu? Você já imaginou o que seria? O que seriam os nossos encontros, as nossas células, o nosso caminhar, o nosso trabalho, o nosso viver, o casamento, a vida pais e filhos? Oh, seria demais. Pois é, mas esse demais sobrenatural deveria ser o natural de nós. Percebe isso? Mateus 28 diz que nós devemos discipular como ele discipulou. Marcos 16, 15 e 16 nos fala que nós devemos pregar o evangelho como ele pregou. Colossenses 3,13 diz que nós devemos perdoar como ele perdoou. Aliás, se você tem algum problema de relacionamento com alguém no teu coração, por favor, dá tempo ainda, hoje é domingo. Vá resolver essa parada. Não vá provar para o outro que ele está errado. E resolver a parada não é fazer acerto de contas. Talvez resolver a parada, então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria para sempre, e quando estiverdes orando, perdoai. É necessário. É necessário. Amém, queridos? João 13,15 diz assim, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Gente, não precisa de teologia, não precisa de um cara vir aqui, pegar esses textos e tentar te convencer. É vida prática, é vida do reino de Deus na terra. Eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Isso é um exemplo. Você quer ver? Você quer ver? Como é simples. Fique em pé, meu irmão, por gentileza, amado. Siga o meu exemplo. Como eu fiz. O que eu fizer você faz, por favor. Ok? Demora um pouco, mas é a graça de Deus.
É só isso. Faz. Não inventa nada, não. Obrigado. Isso é um exemplo. Mas como é que é? Bíblia, meu amigo. Palavra. Como é que a gente imita Jesus? Bíblia. Palavra de Deus está aqui. Imita. Porque eu lhes dei o exemplo. Pode repetir esse texto? Para quê? Para que ele deu exemplo? Para um propósito. Olha só. Tudo que Jesus viveu, Ele fez e nos deixou um exemplo. Para quê? Para eu ficar brigando. Pegar a Bíblia e ficar brigando com os irmãos? Não, não é. É para que, como eu fiz, diga, como Ele fez. Como Ele fez, eu faça também. 3 vezes para dar sorte. Eu faça também. Eu faça também. O 3 vezes para dar sorte é brincadeira, não é fato. Tá bom? Ouça isso. Vocês façam também. Vamos parar um pouquinho nessa parte. Para que, como eu fiz, vocês façam também. João 20 e Lucas 24. Jesus ressuscita, os discípulos estão lá, ele fala que eles são testemunhas da morte e ressurreição. Opa! A fé que salvou, a fé que levou à morte, ao sepultamento e à justificação. Está na vida eterna. Aí que Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de? O que Jesus quis dizer? Não façam nada. Mesmo tendo o Espírito, ele já tinha soprado. Eles já eram justificados. Não façam nada sem poder do alto. Ah, mas está bom. Então, a partir de hoje, você vai ver, diria aquele líder. Eu vou fazer tudo que você me manda. Ah, meu Pai amado. Dançou. Entrou na lei. E a própria lei vai acusá-lo. Sabe como nós imitamos? Nós imitamos quando dependemos. Sabe o que é imitar? É desistir de mim e viver como outro. Isso que é imitar. E para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você pode repetir o que eu vou dizer aqui? Na justificação pela fé. Ganhamos posição no céu. Mas no encher-se diariamente do Espírito Santo, exercemos posição na terra, que muda a condição. João 13,15 está escrito: porque eu vos deixo o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, do livrinho que você me emprestou, Flávio, tem uma frase que diz lá assim, ó: Jesus é a peça, a pedra fundamental do cristianismo. Jesus é a peça que devemos reproduzir. A gente diz, tal como Ele é, somos nós desse mundo, né? Somos. Hã? Tal como Ele é, somos nós desse mundo. Somos. Somos em condição, mas somos em posição, mas muitas vezes em condição, não. Porque é necessário, a cada dia, uma medida de fé, uma medida de intimidade. Amém? A vida de Jesus é o modelo para vivermos uma vida sobrenatural. Igreja é sobrenatural. A igreja não é entendida simplesmente com a mente. Não explique a igreja de maneira natural. A igreja é sobrenatural. Se você explicar a igreja de maneira natural, o viver, as decisões e atitudes da igreja, você já está andando na carne. Efésios 4,13 diz assim, ó: até que cheguemos
a estatura, presta atenção, estatura, o tamanho de Cristo, no sentido espiritual, até que nos tornemos o quê? Maduros, diga maduros. Paulo não pôde falar com uma igreja local, porque era uma igreja que, sendo igreja, andava na sua própria justiça e não cresceu. Fomos chamados para sermos imitadores de Jesus. Estou terminando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Eu cresci final da minha infância, minha adolescência e a minha juventude, irmãos, cantando uma canção da parte B desse texto. Acho que a Rosa lembra. Diz assim, ó: porque para isto sois chamados. Quantos aqui foram chamados? Quantos aqui foram arrancados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Quantos aqui não ficaram só com o pé na lama, que nem Abraão durante um tempo, mas não, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que o Senhor mostrou. Somos nós, fomos chamados para isso. Olha agora. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? Deixando-nos o quê? O exemplo. Para que ele nos deixou o exemplo? Para que sigais as suas... Para que sigais as suas? Ah não, por favor, ô Sirene, pega o piano lá, traz o piano aqui, vamos cantar. O que faria Jesus nos meus passos? O que faria Jesus no meu lugar? Lado a lado. Aí se o Pedrinho tivesse aqui, ele faria assim: oh, 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 oh. Será? Aí a pergunta, a canção terminal. Irmão, a gente precisa voltar a cantar isso. Lado a lado, oh, 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 oh. Eu vivi namorando com a Beth assim. O que faria Jesus aqui? Será que ele faria aquilo que eu faço? É sério. É sério. Cristianismo, meu amigo, é mais do que os ensinamentos de Cristo. Cristianismo é a própria pessoa de Cristo. A Bíblia diz que nós não somos o fedor, mas que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que Deus mandou uma carta para o mundo, e a carta que Ele mandou para o mundo é a igreja. Eu queria saber o seguinte, o que está escrito nessa carta? Se for lida. O que faria Jesus? O desejo do Pai é que esses santos que já estão no céu, o desejo do Pai é que esses santos que em posição já estão no céu, sejam como seu filho na terra. Esse é o desejo do Pai. A igreja necessita tornar o exemplo de Jesus nosso projeto de vida. Oh, pode orar, Espírito Santo, me ajuda. Por favor, ore. Espírito Santo, me ajude. Gera esse anseio. Gera esse anelo. Que Jesus seja o exemplo. Que eu seja tocado em cada instante, em todas as circunstâncias do meu viver. Espírito Santo, só Tu podes fazer isso, isso é um milagre. Espírito Santo, torna o exemplo de Jesus, os passos, as pegadas, o seu pensar, o seu viver, torna isso o nosso projeto de vida, torna isso o projeto prioritário, máximo, básico da nossa vida, sermos como Ele. Se a Tua palavra diz que tal como Ele é, somos nós nesse mundo, nós não queremos absolutamente nada além disso. E eu termino aqui lendo uma frase de Santo Agostinho que diz: é preciso que te esvazies daquilo que está cheio, para poderes ser enchido daquilo que estás vazio. É preciso que te esvazies
daquilo que está cheio. Do que nós estamos cheios? Geralmente de nós mesmos. Porque do diabo nós não estamos mais cheios, não. É só que o enchimento do nosso ego parece que é pior do que o próprio diabo. Para poder ser enchido daquilo que estás vazio. Para tudo que você ganha, você perde algo. Você pode repetir? Para tudo que eu ganho, eu perco algo. Ok? O que você acha de trocar a sua vida própria pela vida de Jesus? O que você acha de perder a sua vida pessoal para ganhar a vida de Jesus? Porque tudo que você ganha, você perde. O que você acha de ganhar poder sobrenatural em vez de poder natural? O que acha de ganhar visão espiritual em vez de visão natural? O que acha de ter sentimento do céu do que sentimento e pensamento e desejo e vontade da terra? É para isso que nós iremos, nesses dias, aproximar mais. Amém? Diga-me com quem tu andas, que eu direi, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.